Para você receber todas as notificações de novos vídeos aqui no canal, não esqueça de ativar o sininho. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a G Pereira, professora de artesanato, e hoje vamos confeccionar juntas esse lindo porta-fraldas. Gente, é um porta-tudo, porque aqui você vai levar, vai colocar dentro da sua bolsa, você vai levar dentro da malinha de mão em viagem. E você não esquece que ao longo de todo o vídeo eu tô deixando as medidas para vocês, e aqui embaixo na descrição você vai encontrar o molde feito pela Vetorizarte, ok? Então vamos deixar de blá 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 e vamos começar? Vem comigo! Comece separando todo o material que você vai precisar para confeccionar a sua peça. Então, quando eu começo a cortar o meu tecido, essa parte externa, que também vai ser a parte do forro, a medida, eu tenho dois lados, tá? E eu tenho aqui a medida de 29 centímetros de comprimento com 24 centímetros de altura. Eu sempre corto o tecido, quando ele tá o tecido inteiro, com a tesoura. Faço a marcação e passo a tesoura. Depois, na maioria das vezes, é que eu venho aqui para refilar o tecido. Então, encontro a minha marcação do tecido com a marcação da régua, para passar o cortador circular. Para a aba que é o fechamento da minha bolsa, eu preciso arredondar aqui. Então, geralmente eu pego algo que eu tenho no meu ateliê e faço isso aqui, ó. Separo a manta, bem dobrado, gente, borda com borda, aqui e aqui. Venho com meu terenzinho e posiciono aqui. Então, eu só preciso arredondar as pontas, eu não preciso cortar a minha lateral. Por isso que o meu terem branco ficará bem na borda. Com muito cuidado, descartando o risco que eu fiz. Aí, agora eu já posso colocar a minha manta aqui. E eu vou passar a costura nas laterais e aqui nessa parte que tem o meu arredondado. Costura da aba feita na parte externa. Uma tesoura separada para cortar a manta. Eu vou cortar bem próximo à minha costura para descartar tudo isso aqui. Vou desvirar a minha peça. Vou passar o ferro para fazer a costura de rebater. Para fazer a costura de acabamento nas laterais e aqui na parte arredondada. Costura de acabamento feita, eu já posso reservar essa parte. Lembra como acabamos de fazer para arredondar? Faremos novamente no tecido externo. E depois, por essa medida aqui, é que vamos fazer no forro e nos bolsos. Agora, vamos fazer o nosso bolso, que ficará com a abertura para passar o lenço umedecido. Ele fica bem aqui. Eu vou colocar os dois retângulos, tenho a medida aqui para você, frente com frente, João e Maria vão se beijar, certo? Vou encontrar o meio disso aqui, faço piques com a tesoura. E para o meu lenço umedecido, para a abertura do meu lenço umedecido, eu vou ter uma abertura aqui de 8 centímetros de comprimento com 6 centímetros de altura. Faço o meu arredondado, é algo oval aqui, costura feita. Com o meu despontador, faço um buraquinho aqui e começo a cortar tudo aqui em volta, os dois tecidos juntos, tá? Agora eu preciso fazer muitos piques aqui em volta para poder desvirar. Vamos desvirar?
E agora, com a ajuda do ferro, eu vou arrumar tudo isso aqui para rebater essa costura aqui em volta. Acabamento impecável, sem nada de dobrando aqui, porque eu passei isso aqui, essa parte aqui do meio, bem no ferro. Lembra do nosso piquezinho aqui? É agora que eu vou colocar aqui dentro a primeira parte do meu botão com imã, certo? Então, eu vou colocar aqui o ferrinho que já vem de proteção e um pedacinho de manta. Aí, no piquezinho, será o meio da minha bolsa sempre. E na outra extremidade do bolso, eu vou colocar o viés. Botão posicionado, viés costurado. E se você tem dificuldade para costurar o viés com o ponto contínuo, faça como eu. Você usa o ponto decorativo. Agora, vamos fazer o bolso com o zíper. Lembra que o meu zíper parecia bem menor do que eu precisava? É porque eu sempre faço a extensão dele, e isso eu já expliquei em vários outros vídeos. Dessa vez o diferente é que vamos trabalhar nesse vídeo e nos próximos esse costuramento do zíper, que vai ser bem mais fácil para você, ó. Você coloca ele assim, ao invés de se beijarem, eles estão brigados e ficará um de costa para o outro. O zíper vai ficar de costa para o verso do seu tecido. Passei a costura. Abri o zíper assim, certo? Aqui ainda tá a marcaçãozinha que eu faço em tudo para saber o meio da minha peça. Eu vou esconder isso aqui, que aqui atrás já tá o acabamento perfeito. Eu vou esconder com o meu viés. Passo o viés no ferro, posiciono bem aqui, ó, e faço a costura decorativa aqui em cima. Então, vamos lá. Um dos lados da parte externa, tenho aqui o meu bolso, tem um pique, aqui tem um pique. Posiciono e coloco alfinetes aqui. Depois é que eu vou arredondar esses dois pedaços, ó. Já tá arredondado aqui. Vamos separar aqui. Para saber como será a altura desse meu bolso com o zíper. Então, ficará aqui. E aqui eu venho para colocar a outra parte do meu viés. Como falamos, vestimos aqui o viés. E se você tem dificuldade, como eu tenho, para a costura do viés, você faz aqui o ponto decorativo. Corte os dois bolsos externos com a mesma altura, porque isso é bem importante na hora que você vai encaixá-lo aqui, certo? Então, ó, o meu sobrou, eu venho aqui e passo a tesoura. É melhor que eu perder um dedinho aqui de tecido do que eu ir na sorte e cortar já do jeito, na medida certa, e depois perder o bolso inteiro. Eu vou precisar fazer a profundidade da minha bolsa. Eu vou precisar dar largura à minha bolsa. Então, como é que eu vou fazer isso? Veja bem, eu dobro novamente ao meio, certo? Na minha base de corte, ó. Tá vendo aqui? Então, o meu meio é esse aqui, do meu arredondado. Gente. Então, aqui, eu venho com 2 dedinhos. E aqui, ó, tem um riscado aqui no meio. Eu faço um Vzinho pra cá. Eu faço um Vzinho pra lá. E eu vou cortar tudo junto aqui, certo? Separo aqui, ó, no avesso, tá? Esse tecido tá separado desse. E passo a costura aqui. Farei isso do mesmo jeito nos dois lados. Preste atenção novamente. Separado. Profundidade do bolso, profundidade da parte maior da parte externa. Farei o mesmo corte, já que eu tenho a medida aqui, no outro bolso aqui. Tudo separadinho, certo? Principalmente aqui no bolso que vai ficar o lenço umedecido. Junto aqui, faço a costura. Junto
aqui, ó, sempre para o verso, faço a costura. Então, isso aqui vai dar profundidade ao meu bolso, ele não ficará liso. E eu serei sincera com você, o meu forro, tecido para forro, eu vou fazer ele menor do que a minha parte externa. São 2 lados, certo? E eu tirei meio centímetro de cada lado. Eu vou fazer isso porque eu noto que nas minhas peças sempre fica sobrando muito forro. E eu já vi alguém falando, já vi em outros vídeos, que o forro é um pouco menor. Eu nunca fiz. A primeira vez que eu vou testar será hoje. Se ficar bom, eu conto pra vocês. Se não ficar bom, eu conto pra vocês e vou refazer toda a minha peça. Então, olha só. Eu fiz a largura da minha bolsa, que é mais ou menos o que poderia ser feito também com a caixinha de leite. Não nesse caso, tá? A largura é o que também fazemos com a caixinha de leite. Tá tudo feito aqui. Então, essa será a minha parte externa. Nesse caso aqui, hoje, eu vou colocar a minha manta no meu forro. Então, eu tenho aqui manta, forro com forro, manta. Vou fechar aqui, como eu não tenho bolso, como nessa outra parte, eu posso fechar elas duas juntas. E depois eu passo a costura em volta desse produto, passo a costura em volta desse outro produto para juntar os dois. Na parte do forro que eu coloquei a manta, fiz os cortezinhos, fiz a minha costura, certo? E elas têm que se encontrar. Eu deixei a abertura para desvirar a minha peça aqui na lateral, mas eu posso deixar aqui no finalzinho também, tá? Como essa minha parte externa, ela tem muitos bolsos, tem muita camada, então eu preferi colocar a manta na parte do forro. Certo. Então, eu vou desvirar, fiz a costura, deixa eu mostrar aqui a vocês, juntando as duas partes. Ó, vou colocando clipper, vou colocando alfinete, o que eu tiver junto, faço o piquezinho aqui, certo? Para depois desvirar. Vou abrindo aqui, bastante aqui com a ajuda das minhas mãos. Ou com a ajuda da ponta de um pincel. Então, gente, veja que aqui, ó, eu dei largura à minha bolsa. Que aqui é comprimento. Aqui é largura. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Essa é a parte que vai ser a frente do nosso porta-fralda. Aqui é a parte atrás. Eu venho com a nossa aba, lembra? E eu fiz um piquezinho aqui, lá no começo, que ele ainda tá aqui, ele tem pique aqui, tem pique aqui. E eu vou fazer um piquezinho agora aqui. Porque isso é bem importante para que eu encontre meio com meio, certo? Aqui, eu vou colocar a minha mão dentro da manta, com um pedaço do tecido, para posicionar, ó. Eu tenho um piquezinho aqui, sei o meio, para posicionar a parte do meu botão com imã. Faço a abertura aqui com o meu despontador. Aqui eu não me preocupo com a altura, porque quando a minha bolsa encher, ela vai precisar de altura. Então, eu posso deixar aqui, bem próximo aqui, a borda, eu deixei só 2 dedinhos. Abri uma casinha, abri a outra casinha. Venho aqui com as perninhas, encaixo. Venho com a outra partezinha que tem no meu botão com imã, encaixo. E abro as perninhas para o lado de fora. Então, eu venho aqui pique com pique, certo? O botão fica olhando para o teto, fica olhando para cima, porque quando eu fechar aqui, ó, ele vai posicionar aqui, na outra parte que já colocamos anteriormente. Ó, pique com pique, então eu posso fazer primeiro uma costura aqui para ficar bem seguro essa aba, certo? E ela não sair do lugar quando eu vestir o forro aqui.
Costura feita na boca do meu produto. Vou retirar toda a sobrinha de manta para que eu tenha um acabamento melhor. Então, gente, basicamente o nosso produto já está pronto, certo? Deu certo costurar o forro menor, ó, aqui como estão se encontrando. E eu acredito que eu vou ter menos pano aqui sobrando no meu forro. O outro lado, se encontrando. Lá no nosso começo, eu falava assim pra vocês, no começo de gravar vídeo. Gente, coloque a parte interna para dentro, coloque a parte externa para fora. E isso você vai fazer com a ajuda do seu ferro. Então, aqui com muita paciência, você vai puxando o forro para dentro, certo? Vai colocando forro do lado do forro e vai passando o ferro aqui para fazer a última costura. E aí, vocês gostaram? Super bacana, gente. Eu espero que vocês façam, eu espero que vocês gostem. E eu tenho certeza que será um produto bom de venda. Então, se gostou, não esquece de me dar um joinha. Se gostou muito, não esqueça de compartilhar. Um beijo enorme e fiquem com Deus.